Tá o que você queria, hein? Estamos continuando aqui partidos políticos dentro da Constituição Federal para o concurso do TSE unificado, TRE unificado, seja lá o nome que isso vai ter. Hoje é dia 14 de novembro, estou gravando isso, 14 de novembro de 2023, às 13h52 aqui. Estou no meu horário de almoço e estou aqui, tá um calor brabo hoje, hein? Vocês não têm noção de como tá calor aqui, mas eu vou fazer aqui mesmo, tá? Então olha só, a gente estava falando do artigo 17 de partidos políticos e esse é um assunto que certamente vai estar na sua prova para o concurso. Por quê? Porque é um assunto que obviamente faz parte do seu dia a dia como técnico do Tribunal Regional do Trabalho. Do Tribunal Regional do Trabalho, o professor está viajando, Tribunal Regional Eleitoral, tá bom? Então olha só, eu tô falando do Tribunal Regional do Trabalho que eu estava vendo uma outra coisa para um concurso do TRT, só foi ato falho aqui, amigos, desculpe, tá? Mas do TRE, logicamente, né? Então olha só, artigo 17, a gente continua aqui falando agora do parágrafo 3º, ó, somente terão direito a acesso somente terão direito a recursos do fundo partidário e acesso gratuito ao rádio e à TV na forma da lei os partidos políticos que alternativamente, então, veja só, a gente está falando aqui de recursos do fundo partidário, é o fundão partidário, né, que é constituído todo ano, que tem orçamento todo ano. Para quê? Para que os partidos possam usar disso e para terem acesso gratuito ao rádio e à TV, ou seja, para que as pessoas possam assistir às propagandas que existem, né, que são feitas pelos partidos, propagandas partidárias, né, já faço um parênteses aqui, porque geralmente num concurso para os TREs a gente tem propaganda eleitoral e a gente tem a propaganda partidária, ou seja, a divulgação do partido para que o partido possa eventualmente angariar novos inscritos ali, novos filiados, né? Mas também a propaganda realmente eleitoral, né? Então a propaganda buscando votos, né? Então você tem esses dois tipos de propaganda. Veja, para que isso seja transmitido no rádio e na TV, é claro que o rádio e a TV, embora sejam concessões públicas, eles precisam ser remunerados por isso, porque eles estão deixando de colocar ali propagandas, por exemplo. Então é isso que é utilizado o recurso do fundo partidário, também para fazer esse tipo de pagamento. E o recurso do fundo partidário também é utilizado, caso você não saiba, para fazer a manutenção da estrutura dos partidos, tá? Então veja, o que a Constituição está dizendo é o seguinte, ó, você partido político, para ter direito a acessar o fundo partidário e também para ter direito a acessar rádio e TV de modo gratuito, o que você vai fazer? Você precisa cumprir uma das duas condições. Qual é a condição que é colocada? Obtiverem, então esses partidos precisam obter nas eleições para a Câmara dos Deputados no mínimo 3%, no mínimo 3% dos votos válidos, distribuídos por pelo menos 1/3 das unidades da federação, com no mínimo de 2% dos votos válidos em cada uma delas. Então, coisas importantes aqui, né? Isso aqui foi colocado em 2017, tá? Na emenda constitucional de 2017. Qual uma informação importante aqui pra gente? Primeira delas, você tem que ter uma quantidade mínima de votos, tá? Ou então, a gente tem a alternativa 2, que é tiverem elegido pelo menos 15 deputados federais, distribuídos em pelo menos 1/3 das unidades da federação. Então aqui você tem alternativas para você ter acesso a fundo partidário e rádio e TV. Você tem das duas uma, ou você vai ter 3% dos votos válidos. Votos válidos é aqueles são os votos depois de você tirar fora os votos nulos e os votos brancos, tá? Ah, professor, mas voto branco vai para quem tá ganhando, voto nulo, não sei o que, mais de 50% do voto nulo. Cara, isso é coisa de tia do Zap, tá bom? Então, só me ouça. O que conta sempre são os votos válidos. Você anulou o voto, não conta para nada. Você votou em branco, também não conta para nada. Vale a quantidade de votos em alguém, votos válidos. Então, 3% dos votos válidos, tá? E isso precisa estar em pelo menos 1/3 das unidades da federação. Dos estados, vamos aqui, vou colocar unidades da federação, porque tem um Distrito Federal, né? Então, 1/3 das unidades da federação. E dentro de cada uma dessas unidades, então dentro de cada uma, pelo menos 2% dos votos válidos. Vou colocar VV, votos válidos, tá? Ou, então você tem uma alternativa, ou o partido tiver 15 deputados federais em pelo menos 1/3 das unidades da federação, tá? Então, tem 15 deputados federais em
um terço, então estão distribuídos em pelo menos aí um terço das unidades da federação. Então, isso é uma coisa importante para você gravar, porque isso aqui certamente é questão de prova, tá? Parágrafo 4º é vedado, é proibida a utilização de partidos políticos de organização paramilitar, tá? Então é claro, não pode, né? Organização paramilitar, lembre-se, a gente tem lá no artigo 5º, que é livre a associação para qualquer fim lícito, vedada a associação para fins paramilitares. O que é o fim paramilitar? O fim paramilitar é você criar uma organização que no fundo, visa fazer uma tomada violenta do Estado, visa aniquilar certas forças políticas ou aniquilar certos grupos de pessoas. Isso não pode, né? Então, essa é a ideia. Parágrafo 5º diz assim: ao eleito por partido que não preencher os requisitos do parágrafo 3º, ou seja, então o cara foi eleito e o partido dele não preenche aqui os requisitos. Quais requisitos? Ou de 3% dos votos válidos em um terço das unidades e dentro dessas unidades pelo menos 2% dos votos válidos, ou 15 deputados federais em pelo menos um terço das unidades da federação. Então, esse cara que foi eleito por um partido, então, eleito por partido que não preencher os requisitos deste artigo, é assegurado o mandato. Então, é assegurado o mandato, então ele pode exercer o mandato, e facultada a filiação sem perda do mandato a outro partido que os tenha atingido, não sendo essa filiação considerada para fins de distribuição de recursos do fundo partidário e de acesso ao tempo de rádio e TV. Então veja só, é uma situação excepcional, né? Então você tem lá um partido muito pequeno e esse partido muito pequeno elegeu um cara. Então ele foi eleito, só que mesmo assim, esse cara que foi eleito, o partido dele não cumpriu os requisitos aqui do parágrafo 3º. O que ele vai fazer? Veja, se ele foi eleito e ele teve uma votação expressiva, tal, e ele de fato foi eleito como um parlamentar, qual é o ponto importante aqui, né? Ele não vai poder ter acesso nem à rádio, nem à TV, ele não vai poder ter acesso ao fundo partidário. Então veja, vai ficar realmente comprometido, né? Geralmente quem tem, claro, o acesso ao fundo partidário é do partido, mas assim, o partido nem vai poder fazer divulgações em seu nome. Então qual é o ponto? Esse cara que foi eleito, a lei, que aqui no caso, não só a lei, mas a própria Constituição, aqui no caso, como estamos estudando a Constituição dá para ele uma alternativa. Como se eu dissesse o seguinte: cara, tá bom, você foi eleito por um partido pequeno, eu vou te dar uma chance. Se você quiser, você pode sair desse partido e entrar num outro partido, e isso não vai ser visto como um ato de infidelidade. Porque lembre-se, o ato de infidelidade partidária faz com que aquela pessoa que traiu o partido, que saiu do partido, perca o mandato. Então isso é uma coisa importante, né? Então, quem foi eleito por partido pequeno pode sair do partido e vou colocar aqui partido pequeno que não obteve votação mínima, que a gente até chama de barreira, né? Ou cláusula de barreira, poderia até ser chamado disso, mas a gente vai tratar disso porque essa expressão cláusula de barreira também entra numa outra hipótese. Mas o que a gente vai fazer aqui? Então o cara que foi eleito por um partido pequeno que não obteve votação mínima pode mudar de partido e isso não será considerado infidelidade partidária. Essa é a informação importante aqui pra gente, tá? Ele vai para um partido e nesse partido que ele for, ele estando lá, isso não vai contar para fins de distribuição de recursos do fundo partidário, então, e nem acesso gratuito ao tempo de rádio e TV, porque a depender da quantidade de votos que você teve, você vai ter mais direito a comer desse bolão do fundo partidário ou menos. Aí o cara foi eleito lá por um partido pequeno e agora ele vai pro PSDB, sei lá, vai pro PT, vai pro PL, sei lá, que é um partido que são partidos grandes. Pois bem, neste caso, o PL não vai ter o aumento, ou o PT ou o PSDB não vai ter aumento dos valores de fundo partidário, porque esse cara que foi eleito passou a estar com ele, passou a pertencer àquele partido. Essa é a ideia, tá bom? Então essa é uma informação importante aqui pra gente. Então quem foi eleito por partido pequeno, que não obteve votação mínima, pode mudar de partido e isso não será considerado infidelidade partidária. Veja, ele poderá, facultado aqui é uma permissão. Então ele pode, se ele quiser. Ele é obrigado a mudar? Não, tá? Se ele quiser continuar no partido, ele continua sem maiores problemas, tá? Os deputados federais, estaduais, distritais, vereadores que se desligarem do partido pelo qual tenham sido eleitos
perderão o mandato. Então vamos lá, coisas importantes aqui, parágrafo 6º, importantíssimo. Então, quem foi eleito para cargos proporcionais, e é isso que eu quero que você guarde, essas pessoas aqui são eleitos para cargos proporcionais, não é eleitos para o poder legislativo. Por quê, professor? Já falei no vídeo passado. O senador é um cargo do poder legislativo, mas a eleição não é uma eleição proporcional, é uma eleição majoritária. Você lembra disso, né? Então, aqui a gente está vendo que os deputados federais, estaduais, distritais e vereadores, que são eleitos para cargos proporcionais, se eles se desligarem do partido pelo qual tenham sido eleitos, perderão o mandato. Então, primeira coisa, essa é a regra. A regra é a fidelidade partidária. Que a gente já viu que tem uma exceção que a gente acabou de ver. O cara pode sair do partido, facultada a filiação sem perda do mandato a outro partido, né? Então veja, a própria Constituição traz aqui algumas exceções, né? Então a primeira delas é antes mesmo de falar da questão da fidelidade partidária. Então veja só, a pessoa foi eleita para um cargo proporcional. Se ela se desligar do partido pelo qual elas foram eleitas, elas vão perder o mandato. Esta é a regra. Então a regra é a da fidelidade partidária. Só que a gente avança, salvo nos casos de. Então olha só, salvo nos casos de anuência do partido, ou seja, concordância do partido, ou de outras hipóteses de justa causa estabelecidas em lei. Não computada em qualquer caso a migração de partido para fins de distribuição de recursos do fundo partidário ou de outros fundos públicos e de acesso gratuito ao rádio e à TV. Então é a mesma coisa do que a gente viu aqui em cima. Veja, o cara mudar de partido, ele vai passar a pertencer a outro partido se houver concordância do partido ou em outras hipóteses de justa causa estabelecidas em lei. Veja, essas hipóteses de justa causa estabelecidas em lei, a depender do que estiver no nosso edital, nós vamos ver essas justas causas, né? E já me adianto para você, por exemplo, na situação de o partido se distanciar da ideologia para a qual ele foi fundado, ou se a política dentro do partido, ou se as condutas dentro do partido realmente forem muito diferentes daquilo que a pessoa esperava que o partido fosse, né? Ou então, uma situação em que, por vezes, a pessoa sofre uma discriminação grave dentro do próprio partido. Então, isso poderiam ser justas causas para que a pessoa pudesse sair do seu partido e não perder o mandato. Então, entenda uma coisa, né? A pessoa vai perder o mandato quando? Quando ela mudar de partido. Essa é a regra. Só que aí a gente tem exceções. Primeira das exceções é a que está no parágrafo 5º. O cara foi eleito por um partido e esse partido não preencheu o número mínimo de votação. Posso mudar de partido sem perder o meu mandato, certo? E este novo partido não vai mudar em nada o quanto ele recebe de fundo partidário e de tempo de rádio e TV. Pois bem, é a mesma coisa aqui. No caso de concordância do partido, também é um caso de você não perder o mandato. Então o cara estava em um partido, mudou para outro partido e o partido concordou com esta mudança. O novo partido e o partido antigo não vão ter alterados em nada o quanto eles vão receber do fundo partidário e também o quanto vai ter de acesso gratuito ao rádio e à TV, tá? E uma outra hipótese de a pessoa sair do partido e não perder o mandato é nas hipóteses de justa causa que são estabelecidas em lei. A gente tem uma lei específica que trata disso, tá bom? Então, esse aqui é um parágrafo muito importante porque ele trata da fidelidade partidária. Ele está tratando ao mesmo tempo de quem vai perder o mandato, que é a pessoa que muda de partido enquanto deveria permanecer no partido pelo qual ele foi eleito, mas a própria Constituição traz pelo menos 3 exceções. A primeira delas, no caso de o eleito estar num partido que não vai dar em nada, né? Então ele pode mudar de partido para que seja um partido de maior destaque. Ok, primeira coisa. Segunda possibilidade, concordância do partido. Ok, terceira possibilidade, no caso de justa causa, tá bom? Parágrafo 7º, os partidos políticos devem aplicar no mínimo 5% dos recursos do fundo partidário para na criação e manutenção de programas de promoção e difusão da participação
política das mulheres de acordo com os interesses do próprio partido, dentro do próprio partido. Então, no mínimo 5% dos recursos do fundo partidário devem ser aplicados em programas para a participação política das mulheres, né? Então, infelizmente, a gente tem uma quantidade muito pequena ainda de mulheres que fazem parte deste tipo de atividade, né? Então, a gente tem um número muito pequeno de mulheres que de fato participam, né, da política. Isso deveria ser aumentado, inclusive. E aí, veja só, o parágrafo 8º também é interessante, e a gente tem aqui, ó, duas coisas, né? Isso aqui foi colocado pela emenda constitucional 117, agora do ano passado, de 2022. E o parágrafo 8º também, ó, o montante do Fundo Especial de Financiamento de Campanha e da parcela do fundo partidário destinada a campanhas eleitorais, bem como o tempo de propaganda gratuita no rádio e na TV, a ser distribuído pelos partidos às respectivas candidatas. Então aqui a gente está falando de mulheres, né? Então tudo que vai ser distribuído para as candidatas deverão ser de no mínimo 30%. Então deverão ser de no mínimo 30% proporcional ao número de candidatas, e a distribuição deverá ser realizada conforme critérios definidos pelos órgãos de direção dos partidos, né? E pelas normas estatutárias consideradas autonomia e o interesse partidário. Então, olha que coisa importante aqui, que também poderia estar na nossa prova. Então, aplicação. Então, aplicação. Vamos só colocar aqui, ó. Aplicação de dinheiro do fundo partidário, pelo menos 5% para participação política das mulheres. E, além disso, a gente tem uma outra coisa. Fundo para financiamento de campanha, propaganda, vou até colocar e propaganda. Então, financiamento de campanha e propaganda, pelo menos 30% para mulheres em relação ao número de homens. Então, 30% do fundo especial, então do dinheiro, 30% de parcela do fundo partidário para campanhas eleitorais devem ser investidos, colocados nas candidaturas de mulheres. Então, no mínimo, professor, então quer dizer que pode existir um partido que coloque 50% dos valores e destine 50% do tempo para as mulheres? Pode, sem nenhum problema, porque a Constituição coloca no mínimo 30%, tá bom? Então eu vou ter um investimento aí de no mínimo 30% de verbas e de tempo para as mulheres, tá bom? Isso é uma coisa importante e, claro, os próprios partidos vão avaliar isso conforme critérios, etc. Tá tudo certo porque você tem a autonomia do partido, ok? Tá tudo certo, mas a própria Constituição orienta, determina que seja feito dessa forma, que você dê uma valorização maior para as mulheres. Primeiro, colocando dinheiro para programas de participação da mulher na política. Ok, primeira coisa importante. Além disso, durante as campanhas, e a gente está falando aqui, ó, durante as campanhas, ó, Fundo Especial de Financiamento de Campanha, e aqui, Fundo Partidário para Campanhas Eleitorais, a gente está falando aqui, propaganda gratuita no rádio e na TV, tudo isso deve estar com pelo menos 30% do tempo e das verbas destinadas a mulheres. Tá bom, meus amigos? A gente vai encerrar por aqui esta parte da Constituição, do artigo 17, a parte de partidos políticos, tá bom? Se você quiser estudar comigo para este concurso do TSE unificado, do TRE unificado, não sei como ele vai se chamar ainda, a gente não sabe ainda, né? Mas que ele vai acontecer, e a minha ideia, o meu foco é fazer a abordagem de todo o conteúdo para o concurso de técnico do TRE ou técnico do TSE. A minha ideia é essa, tá? 2023, 2024. E se você quiser estudar comigo com aulas desse jeito aqui, com aulas inéditas que eu vou ter dentro da minha plataforma, com resolução de questões também, logicamente. Se você quiser estudar comigo, o link está aqui embaixo.
A única coisa, quem se prepara antes, claro que passa antes. Lá dentro da minha plataforma eu tenho também conteúdos para outros concursos, se você tiver interesse. Um deles, um dos mais famosos, claro, é o concurso de escrevente do TJ de São Paulo. E a gente também tem bastante material para o concurso de oficial de justiça de São Paulo também, que são concursos aí que vão sair certamente, tá bom? Então você acaba comprando um curso só por um valor super acessível e você ainda tem acesso a conteúdos de tantos outros concursos, e tudo isso de fato eu faço cobrando um valor absolutamente simbólico por aquilo que de fato é entregue a você. Você, com esse valor, você não paga uma parcela mensal de tantos outros cursos de um único assunto. E ainda que seja aquelas assinaturas tal que você conhece e tal, posso assegurar para você que o conteúdo que é trazido é de alta qualidade, não por produção visual, estética, nem nada disso. Conteúdo, aula. O aluno gosta de aprender. O aluno quer passar, ele quer saber, ele tem sede de conhecimento. Por isso que ele paga, por isso que ele procura por um professor em quem ele possa confiar. Tá? Que não seja picareta, que não seja agitador, tá? Que não seja alguém que só fica vendendo, roda 360 graus e não sai do lugar, tá bom? Então eu quero que você avance, eu quero que você evolua na sua vida, e eu quero que você use o conteúdo aqui do YouTube e que você também aproveite o conteúdo lá dentro da plataforma para que você possa mudar de vida. Quando você passa no concurso público, você muda de vida, e esse é o meu objetivo aqui, tá bom? Principalmente aqui no YouTube, para quem não pode pagar, mas eu posso oferecer sim, não há nenhum problema que eu dê essas aulas aqui de graça no YouTube. Se você quiser um passo a mais, com mais coisas e investir em você, de fato eu aconselho que você faça isso, que você aproveite agora 13º, etc. E se você quiser entrar, você vai ter acesso lá por 12 meses, acredito que seja o suficiente para saírem esses concursos, e você certamente vai ser bem atendido lá, tá bom? Agradeço muito a você que está aqui, eu volto em tantos outros vídeos, sim, nesse calor brabo de hoje, mas eu adoro estar aqui. Um grande abraço. Tchau.